Nazi salute. Only these supporters weren't white Ukrainians, they were Asian. Risk it, because you could end up, you're coming back in a coffin. Innocent people, innocent. Look at them, it's just gangland. And no one's helping, no police is helping. Look at that, look at that. UEFA say the Ukrainians will have primary responsibility for fan safety. We were supporting the home team. We were supporting the home team. We just almost leaving. They were close the two sides and we can't move. Police are not helpful at all. They're not going to help you get home. They are not helpful at all. Just horrifying, I think they were wrong, because what they should say is UEFA will need to give a clearer signal that zero tolerance to racism is more than just a slogan. Racismo no futebol. Dentro e fora de campo, temos que conversar sobre algo muito sério, que vem crescendo desde os anos 80, que a gente já ouve denúncias, presenciamos casos, a televisão tem denunciado, os jornais têm denunciado, os jogadores têm denunciado, e isso vem crescendo. O racismo, as ofensas, as injúrias com conotações raciais, que por si só já são uma prática de violência, né? E as violências físicas, que vêm sempre acompanhado de violências verbais. O que está por trás disso? Dessas práticas e dessas ofensas e dessas injúrias raciais dentro e fora do campo de futebol. Quem está a patrocinar isso? Que ambiente é esse que tem favorecido o crescimento desses tipos de violência? Porque o racismo e o preconceito e as injúrias com conotações raciais são violências. A quem interessa? Sabemos que o culto ao racismo, ele vem amparado pelo culto à superioridade racial, superioridade étnica, onde grupos sociais são supostamente superiores ou inferiores aos demais. No caso do Brasil, presenciamos acentuadamente o racismo contra negros, contra indígenas, contra imigrantes, principalmente de origem africana, asiática e de alguns países como o Peru e Bolívia aqui no Brasil. Isso é sério. Isso se reflete em todos os campos. E no Brasil, no futebol, foi uma área onde esse racismo sempre se manifestou, ao ponto de já ter sido proibido no Brasil a presença de negros em equipes de futebol, e era proibido aos negros adentrarem ao futebol profissional. E a gente vê constantemente nas arquibancadas esse tipo de práticas se materializarem aqui no Brasil. E aí também a gente presencia isso em várias outras partes do mundo. O Brasil, nós sabemos que temos um passado racista, escravista. Na Europa, nós sabemos que, num passado recente, houve forças políticas que defendiam o racismo como ideologia de governo,
como foram os casos do nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Acreditava-se que essas ideias tinham sido sepultadas com as derrotas de Hitler e Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Mas não. Only these supporters weren't white Ukrainians, they were Asian. Racismo no futebol, dentro e fora de campo. Acreditava-se que as ideologias nazifascistas, as ideologias de superioridade racial, as ideologias que fazem um culto ao racismo, tinham sido sepultadas com a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Mas elas vêm renascendo com força. E grupos extremistas que defendem esses tipos de ideias vêm em parte de torcidas organizadas, em torcedores e até em determinados órgãos de imprensa, um campo fértil para a disseminação desses preconceitos, das agressões que advêm com as práticas racistas, que em muitos dos casos culminam em agressões físicas e temos notícias até de mortes. Assim como esses grupos organizados que defendem essas ideias estão disputando a paixão pelo futebol, os antirracistas têm que entrar em campo. Não basta só a gente ficar protestando. Os antirracistas têm que entrar em campo e dizer, no futebol não, nem dentro nem fora de campo, nem no campo nem na sociedade. Tem lugar e tem vez para racistas. O futebol não é para racista. O futebol é para a união dos povos. Fora racismo. Fora nazifascismo. É isso. Força. Need to give a clearer signal that zero tolerance to racism is more than just a slogan. Democracia! 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 Democracia!